Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre todas as minhas leituras do mês de maio. Quem já acompanha o canal sabe que durante o mês de maio eu tô sempre participando da Maratona Louca Sci-Fi, que é organizada lá pela Dessa, do Louca dos Livros. E então, assim, a maioria aqui dos livros vão ser ficção científica, tá? Não vou me aprofundar tanto em alguns, porque já saiu um vlog e alguns eu acabei comentando lá. Não quero ser repetitiva aqui. E de qualquer forma, eu vou estar deixando o vlog aqui embaixo no box de descrição ou nos cards pra vocês conferirem, tá bom? E só teve um que não era de ficção científica, né? Porque era o que eu tava lendo com a Thaisa. Na verdade, era uma leitura que já tava um pouquinho atrasada, era pra eu ter terminado no outro mês. E, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, já deixem um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. Me contem o que foi que vocês andaram lendo durante o mês, se participaram dessa maratona da Dessa. E à medida que eu for falando os livros aqui, me digam se já leram ou se tem interesse neles, tá bom? Vamos começar pelo que não é ficção científica, né? Porque só tem um. E no caso, a minha leitura foi do Vampiro Lestat, que é a continuação do Entrevista com o Vampiro. Aqui a gente vai ter toda a história do Lestat, desde quando ele era humano, de quando ele se transformou em vampiro, como que ele começou a buscar informações sobre a própria espécie, e também vão ter alguns pontos que ele vai estar contando pra gente que já foram contados pelo Louis lá em Entrevista com o Vampiro. E aqui a gente percebe que tem algumas diferenças, né? Tudo bem que tem essa questão do, em primeira pessoa, é um narrador não confiável, tanto em Entrevista com o Vampiro quanto com esse aqui. Mas eu confesso pra vocês, gente, que eu achei a narrativa do Lestat mais crível. Tem certas coisas aqui que se tornam mais sólidas. Apesar de eu amar o livro Entrevista com o Vampiro, eu senti muito que o Louis transformava o Lestat numa espécie de vilão, sabe? A gente percebe que aqui ele tem mais camadas, sabe? Tem algumas coisas que ele faz que, né, poderiam ser mal vistas, poderiam ser considerados como vilão, mas tem outros momentos em que a gente entende os sentimentos dele, o que estava passando na cabeça dele, sabe, pra ele ter certas atitudes, sem contar com o fato de que ele teve que descobrir como era ser um vampiro praticamente sozinho, né? Ele não teve exatamente um mentor. Confesso que eu achei o ritmo da narrativa bem mais lento, tá? Inclusive tem um pedaço desse livro que tem uma espécie de barriga ali dentro da história, que se torna até um pouquinho cansativa, que basicamente é o pedaço ali da Gabrielle, gente. Vocês vão saber quem é a Gabrielle quando vocês lerem, tá? Eu não tinha muita paciência pra ela, eu queria, assim, que ela morresse. E também, às vezes, eu tinha a sensação de que se fosse ela ou qualquer outra pessoa no lugar dela, tanto faz. Até porque teve uns negócios aqui dela que eu achei meio esquisito. Eu fiquei, Anne Rice, querida, onde é que você tá com a cabeça, meu amor? Entendeu? Porque foi estranho. Mas ao mesmo tempo ela conseguiu me prender muito com a história, porque é uma história interessante. E quanto mais ele descobre sobre os vampiros em si, eu tava ficando mais presa na história, tá? Tirando essa barriga, que é mais ou menos ali no início, do meio pro final, quando a gente começa a ver outros grupos de vampiro, o que eles acreditam, como que eles se comportam, e depois a gente vai vendo as origens mesmo, pegando assim até coisa do Egito Antigo, fica muito interessante. E foi daí em diante, gente, que eu devorei o livro, sabe? Eu demorei muito pra chegar na metade dele, mas da metade dele pra frente eu consegui ler bem rápido. Até porque é aqui em que a Anne Rice realmente estabelece a mitologia dos vampiros dentro do universo dela, e que, pelo visto, gente, é um livro importantíssimo pra toda a série. Aqui ela estabelece muita coisa mesmo. Então, assim, eu simplesmente adorei esse livro. Eu acho que ele só não foi 5 estrelas por causa dessa barriguinha que ele tem ali no início e também por conta da Gabrielle, mas de resto, gente, eu amei esse livro aqui, tá? Inclusive, eu já tinha lido o Entrevista com o Vampiro, já tinha lido a HQ, A História de Cláudia, e também A Hora das Bruxas, que é um outro livro da Anne Rice. Só que eu acho que esse livro aqui, apesar de não ter sido 5 estrelas, foi o que estabeleceu em mim a vontade de querer ler todos os livros dela, de querer realmente embarcar nessa série, mesmo ela sendo tão grande. Até porque quanto mais eu ia lendo esse livro, mais eu percebia o quanto que essa mulher foi relevante em termos de influenciar vários outros autores que escreveram histórias de vampiros. Então, assim, super recomendo a leitura, tá? Tô super empolgada. Mês que vem eu já quero ver se eu pego o Rainha dos Condenados pra ler junto com a Thaisa de novo, porque eu já senti que isso aqui é um tipo de série que a gente precisa ler com alguém, pra ter, né, o que conversar, porque, nossa, o que eu mandei de áudio
falando sobre esse livro, socorro, tá? E agora sim, indo para os livros de ficção científica, né, que eu li durante a maratona, vou começar aqui pelos físicos, tá? O primeiro foi o Forward, que no caso é um livro de contos. Não vou me estender muito porque esse livro aparece no vlog e lá eu comentei um pouco sobre cada um dos contos presentes aqui, sem spoilers, é claro, mas dá pra vocês saberem um pouquinho mais sobre cada uma das histórias, dá pra gente bater um papo melhor. Mas resumidamente, foi um livro que eu achei regular. Porque todas as histórias têm, assim, uma premissa incrível. Às vezes tem um plot excelente, mas eu sentia que não estava sendo aproveitado todo o potencial dessas histórias. São plots muito interessantes, mas o desenvolvimento acabava sendo meio fraco. Talvez se você não conhecer nenhum desses autores e pegar esse livro para ler, você goste mais. Mas assim, eu já conhecendo uma parte deles aqui, sabendo o nome, o peso, né, que o nome deles carrega, dá uma certa decepção, porque tu pensa assim, poxa, autores tão, assim, né, aclamados e tem uns contos tão fraquinho, isso causa uma certa decepção. Não é um livro ruim, mas me decepcionou por conta disso. Aí um livro que eu até cheguei a ler no finalzinho do mês, não deu nem tempo ele aparecer no vlog, e assim, eu tô indignada comigo mesma de como que esse livro ficou tanto tempo parado na minha estante, que no caso é o Encarcerados. Gente, eu realmente adorei esse livro mais do que eu imaginava que eu ia gostar. Aqui a gente tem um vírus que é altamente contagioso e quando a pessoa entra em contato com ele, ela fica encarcerada. Tipo, ela não consegue mover o próprio corpo, mas a mente dela continua sadia, sabe? Completamente ativa, só que ela tá ali aprisionada. Então, nesse universo tem duas opções, né? Tem a opção de que você pode alugar um corpo, né? Tipo, um corpo de uma outra pessoa. No caso, um corpo de uma pessoa que teve a doença, mas não num nível tão grave quanto o da pessoa que tá encarcerada. Ou você pode comprar robôs, né, que eles chamam aqui de C3, e você transfere a sua mente para esse corpo ou para esse robô, para você poder ter uma vida, né? Óbvio que quando você aluga um corpo de uma pessoa, tem um tempo limitado, e o robô você compra o equipamento para você. E nós vamos ter um protagonista que é agente do FBI e vai estar investigando um caso de assassinato em um hotel. Só que, obviamente, com todo esse cenário, a gente vai ter uma questão ali sobre de quem é que estava utilizando aquele corpo de verdade. Porque à medida que vocês vão lendo, vocês vão ver que tem várias regrinhas dentro do universo que tornam mais difícil provar quem é o culpado. Porque existe sigilo, né, entre cliente e aquela coisa toda. Tem vários detalhes assim que você vai descobrindo no decorrer da narrativa que estão vinculados com o universo, que tornam a história muito interessante. Também achei muito interessante as críticas que eles trazem às grandes indústrias, porque assim, gente, não importa, pode ser o melhor produto do mundo, o melhor produto que vá trazer benefício para a sociedade. Se não for lucrativo para a empresa, eles não vão fazer, tá? Porque é assim que funciona o mundo, desde que o mundo é mundo. E uma coisa que eu também adorei foi o fato de que eu me importava com os personagens. Normalmente, quando a gente tem algum livro de investigação, eu acabo me preocupando mais em descobrir, né, solucionar ali o crime, mas eu acabo não ligando tanto para os detetives. Só que aqui eu me importei com o protagonista, né, com a outra gente, né, que é a parceira, com um amigo também. Então, assim, tinham personagens que eu achava interessantes. O autor também consegue trazer uma espécie de humor dentro dessas conversas. Os diálogos eu achei que foram muito bem construídos, porque são conversas que parecem completamente naturais. Inclusive, tem certos momentos que eles têm aquela tática do policial bom, policial mal, e isso é uma coisa que eu gosto muito. E aqui funciona muito bem. O ritmo do livro acaba oscilando um pouco, né? Afinal de contas, é um livro de investigação. Então a gente vai ver, em determinados momentos, os agentes, né, indo em certos lugares, interrogando, fazendo perguntas, realmente investigando. E isso, obviamente, é um pouco mais parado. Mas ainda assim, não dá pra considerar que são momentos de barriga, porque são momentos importantes pra gente descobrir a conclusão dessa investigação. Só que o livro também tem os seus momentos de ação. Inclusive, eu adorei as cenas de ação. Tem algumas até que eu achei um pouco engraçadas, tá? Porque tem um certo momento que a protagonista aqui acaba improvisando uma arma, não vou falar mais do que isso, e tem situações do tipo assim, cara, não vai dar pra resolver aqui o problema, joga um carro e tá tudo bem, é isso. Então tem umas coisas assim que eu realmente adorei, e esse acabou se tornando um livro que eu queria muito que existisse uma adaptação. Eu acho que isso não deve acontecer, não é um livro que eu vejo sendo tão falado por aí, e até onde eu sei, lá fora também não é tão falado assim, apesar do John Scalzi ser um autor conhecido. E eu acho que talvez não fossem querer fazer uma adaptação disso aqui, porque essa questão aí dos robôs
tornaria a adaptação muito cara pra ser feita, né? Mas assim, gente, é um livro que eu simplesmente adorei, eu super recomendo vocês lerem. Não vejo muita gente falando sobre ele aqui, e eu imagino que seja porque talvez algumas pessoas achem, né, pelo menos pelo que tá cadastrado no Goodreads, que tem um segundo livro. Mas, gente, esquece isso. Se esse for o motivo pelo qual você não quer ler esse livro aqui, esquece. Porque esse livro tem início, meio e fim. Ele funciona perfeitamente como se fosse um livro único. Você chega aqui, tem um final e não tem ponta solta. Então, assim, super recomendo a leitura. É um livro que a gente pode considerar como único, de investigação com ficção científica e que vale muito a pena a leitura, tá? Agora, indo pros audiobooks, eu ouvi A Máquina do Tempo, pela Audible mesmo, tá, gente? Onde a gente vai ter um cara que ele tá relatando pros amigos dele que ele construiu uma máquina do tempo e que ele conseguiu viajar para o futuro. Só que um futuro tão distante que quando ele chega lá, ele percebe que tá tudo completamente diferente, né? Que, na verdade, agora surgiram duas raças diferentes que provavelmente são descendentes dos seres humanos e que existe ali uma espécie de utopia. E isso, claro, já me causou um estranhamento porque eu simplesmente não consigo acreditar em utopias. Eu acho que sempre tem alguma coisa errada por trás. E justamente isso foi o que me deixou interessada, né, pra poder chegar no final dessa história. Só que eu já aviso que esse é um livro mais parado. Ele é um livro que a gente vai ver algumas coisas ali relacionadas a essa utopia, mas que também ele vai ser mais reflexivo. No sentido de, por exemplo, assim, a gente refletir sobre os mistérios da humanidade e também sobre o que é a evolução em si. Eu senti um pouco de diferença na escrita porque eu já tinha lido alguns livros do autor que foram publicados depois desse aqui. Então esse aqui, ele tá com a escrita mais simples, ele ainda não tinha se desenvolvido tanto, mas ainda assim foi uma história que eu gostei, que eu recomendo. O audiobook também não é tão longo, tá? Dá pra vocês escutarem rapidinho. E eu falei um pouquinho melhor sobre esse audiobook lá no vlog também. Vou deixar o link aí nos cards e no box de descrição pra vocês. Outro audiobook que também tá disponível lá na Audible é Jogos Vorazes. Do nada eu decidi fazer essa releitura. Não vou comentar muito, né, porque eu acho que todo mundo sabe a história dos Jogos Vorazes, mas basicamente é o quê? Existem 12 distritos e todo ano eles oferecem 2 adolescentes como tributo pra capital, e a capital vai botar todo mundo na arena, vai dizer que todo mundo tem que se matar. Esse cenário a gente vai ter a Katniss, que é a protagonista, que acaba ali se voluntariando pra ir pra essa arena porque ela não quer que a irmãzinha dela vá, porque a irmã dela é muito novinha. A irmã dela, assim, zero chance da criança sobreviver, e aí ela decide ir no lugar da irmã. Eu lembrava que eu tinha gostado dessa história quando eu li lá na minha adolescência, há muito tempo atrás. E aí tem um conflito, porque eu lembro que eu achava que a Katniss era uma personagem muito bem construída. Mas o que as pessoas falam é que ela é a personagem mais corajosa de todas as séries literárias. E eu vi assim, gente, calma lá. Não é bem assim, tá? Ela tenta fugir ao máximo quando ela tá na arena, até porque ela não quer participar daquele jogo sádico. Isso é um comportamento normal, mas isso também não é sinônimo de coragem. A coragem dela aparece depois, em alguns outros momentos, lá pelos outros livros, né? Porque ela precisa encarar certas situações que ela se vê forçada àquilo. Mas no primeiro momento, ela tá ali com medo, cara. Ela tá achando que ela vai morrer. E como tudo é mostrado como se fosse um grande evento, sabe? Do tipo, de entretenimento, aquela coisa toda, ela não tem carisma. Quem tem é o Pita, sabe? Inclusive ele é que tá salvando a vida dela em boa parte do livro por conta do carisma dele, não é nem questão de violência, tá? É questão de carisma mesmo, ele conquistando o público. Só que tudo isso é realmente apresentado de uma forma coerente que faz a gente torcer pela Katniss. Só que eu entendo que a autora queria focar justamente na crítica de como muitas vezes a gente olha pra um cenário violento e usa aquilo como entretenimento. Mas, assim como na minha adolescência, eu ainda acho que faltou um pouquinho a mais de violência aqui. Só que eu não queria violência por violência, eu queria que tivesse um pouco mais de violência pra eu poder sentir aquele temor pela vida do personagem. Porque a Katniss já é a protagonista, gente, e é uma série de 3 livros. A gente já sabe que ela vai estar viva nos 3 livros. Então eu precisava ter esses momentos a mais pra eu poder me preocupar com ela, entendeu? Então, mesmo sendo bem construído, tem alguns momentos que tem uns deslizes que a gente sente que ela tá segura pelo roteiro. Então eu acho que precisava, sim, um pouquinho mais de violência pra trazer esse impacto, pra a gente ficar um pouco mais tenso lendo. Mas ainda assim, isso não tira o mérito da autora, gente, porque lendo hoje, comparado com a época que eu li na minha adolescência, esse livro ainda é muito acima da média do que outros livros do mesmo gênero e destinados para o mesmo tipo de público, né? Que é esse público mais jovem. E eu posso afirmar que eu gostei muito mais dessa minha leitura agora, porque eu li sozinha, eu não contei pra ninguém que eu tava lendo esse livro. Foi tipo assim, pum, apareceu como lido lá no Scooby da minha meta de leitura e acabou, sem interferência de comentário de ninguém.
Porque na época que eu li foi no auge do hype desse livro. Eu peguei e disse, nossa, eu vou pegar aqui pra ler, pra conhecer. E começou um inferno na minha vida, porque tinha um monte de gente fanática, chata pra caraca, entendeu? Que tu olha assim, mano, que pessoas insuportáveis. E outra coisa, a gente às vezes vira e fala assim, ah, livro tal tá hypado, que não sei o quê. Gente, não se compara. Tem essas grandes franquias, né, tipo Crepúsculo, Harry Potter, Jogos Vorazes. Não tem um livro atual que tenha um hype que esses livros tiveram. Isso não aconteceu. Eu não tô falando mérito sobre ser melhor ou não. Estou falando sobre o hype e o como que isso afetou as pessoas. Não aconteceu. Então eu tava no auge daquilo e as pessoas começaram a me encher o saco. Eu comecei a ter raiva do livro por causa das pessoas. O fanatismo dos outros literalmente estava atrapalhando a minha experiência porque eu não conseguia ter completa ali minhas próprias opiniões, porque era gente falando isso, gente falando aquilo. E, gente, pelo amor de Deus, existem outros livros no mundo também, tá? Tudo bem, o negócio é bom, mas não precisa ser esse estardalhaço. Então é aquela coisa, é um livro que eu recomendo sim, mesmo ele sendo um livro mais antigo, ele é um ótimo livro, você vai ler hoje em dia e você vai poder curtir da mesma forma. E realmente o meu problema com esse livro foram os fãs que são insuportáveis, entendeu? Cara, não importa a franquia, eu detesto gente fanática. E enfim, como tem os outros 2 audiobooks, em algum momento eu devo estar relendo aí a trilogia completa. Não decidi ainda, gente, se eu vou ver o novo filme ou se eu vou ler o outro lá, porque, enfim, não tem as edições físicas, não tem audiobook, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas no geral é isso, minha experiência agora foi muito melhor do que da época que eu li a primeira vez, porque não tava tendo a interferência de outras pessoas. E um outro livro que eu simplesmente adorei de ter lido foi O Planeta dos Macacos. Inclusive, eu não sei porquê, eu demorei tanto tempo da minha vida pra ler esse livro, tá? Também falei mais sobre ele lá no vlog. E aqui a gente tem alguns humanos, né, que eles estão fazendo ali uma viagem espacial. São alguns cientistas e um jornalista. Eles acabam chegando num planeta que tem umas características muito similares com a da Terra. Só que eles descobrem que, na verdade, esse planeta é controlado pelos macacos e que, na verdade, os humanos ali, eles estão numa forma mais primitiva e eles são caçados como se fossem animais. O livro tem várias críticas, principalmente em relação ao meio acadêmico, né, a pesquisa científica como um todo, a caça e aos maus tratos de animais, e que mesmo que tenham avanços científicos, muitas vezes as pessoas, aqui no caso os macacos, né, podem escolher dar preferência que vá preservar o poder deles ao invés de realmente o avanço científico. E além de ter essas críticas, o livro é bem fluido, sabe? Ele é bem rápido de ler e ele consegue intercalar muito bem essas críticas com entretenimento, porque a gente fica realmente entretido ali querendo saber o que vai acontecer com o jornalista. Então, assim, recomendo a leitura, mas eu falei um pouco melhor lá no vlog e também eu comentei sobre a adaptação desse livro, tá? Então vale a pena vocês darem uma conferida. E bem, gente, essas foram as minhas leituras de maio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei ser breve, né, pra também não ficar repetitiva pra quem já assistiu o vlog. Algumas pessoas tinham falado que gostavam, né, desse formato de vlog. Tô tentando fazer mais alguns, mas assim, não pretendo deixar de trazer o Leituras do Mês, né, porque eu acho que aqui fica um pouquinho mais rápido, mais dinâmico pra gente conversar. E lá é onde, mesmo que seja sem spoiler, eu aba a matraca pra falar tudo que eu quero, entendeu? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Comentem aqui embaixo se vocês já leram um desses livros. Se ficarem interessados, vamos conversando. E bem, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!